praticamente desde que eu me conheço. Então, eu sempre fui um miúdo muito ativo. Eu era daqueles miúdos que andava de bicicleta na rua o dia inteiro. Eu corria o dia inteiro. Então, eu sempre fui muito ligado à parte da atividade física, do exercício físico. Hoje parece que as crianças já não brincam mais. Eu não estava a ver um estudo a dizer que a parte hospitalar das crianças, ou seja, as fraturas, por exemplo, o partir um braço, partir uma cabeça, diminuiu em mais de 70% nos hospitais. E nós pensamos assim, isso é bom. Não, porque as crianças já não brincam mais. As crianças já não sobem às árvores, as crianças já não andam de bicicleta. Então, já não acontece isso. Já não acontece cair, já não acontece esfolar um joelho. E nós ficamos assim, mas isso é bom ou é mau? É mau. É mau porque nós tiramos a própria natureza, o movimento que nos pertence dentro de nós. Nós não fomos feitos para ficar sentados. Nós não fomos feitos para estar 4, 5, 6 horas em frente a uma televisão, em frente a um computador. Apesar de que a vida, às vezes, nos leva a isso. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa. Em todos os sentidos, tanto na parte do exercício físico como na comer. Eu sempre comi muito. Eu adoro comer. Adoro comer. Eu costumo dizer que eu gosto tanto de exercício físico como gosto de comer. Então, está aqui um bom equilíbrio. Com 19 anos, eu entrei para a Força Aérea. Então, quando eu sempre gostei muito da atividade física, exercício físico, como eu já disse. Então, e gostava muito na altura da parte militar. Então, eu vou ser militar. Eu quero ser militar. Então, eu decidi inscrever-me, candidatar-me à Força Aérea. Então, eu tive 7 anos na Força Aérea. E como sabem, temos aqui eu creio que temos aqui muitas pessoas, não só de Portugal, mas também pessoas do Brasil, mas acho que isto é comum em todos, que o exército, o meio militar, envolve muito o esforço físico, mas também envolve muito a mentalidade, que acabamos de falar anteriormente. E eu tive, esses 7 anos na Força Aérea, estive ligado à formação militar. Então, eu estive aqui, os últimos 4 anos, principalmente, aqui em Sintra, na Academia da Força Aérea. Eu dava a formação militar aos cadetes da Força Aérea. Ou seja, eles iam ser engenheiros, iam ser pilotos, iam ser médicos, mas eles também tinham a parte militar. Eles também tinham que saber dormir no terreno, saber disparar uma arma. Eles tinham que saber a parte militar, apesar da função deles mais à frente não ser na totalidade essa, mas eles tinham que saber isso. Então, o meu departamento, o departamento onde eu estava, era quem estava encarregue de dar essa formação a eles. E depois da Força Aérea, eu comecei a entender que eu podia mais e queria fazer mais. Queria que o meu corpo tinha potencial ainda para mais. Então, ainda dentro da Força Aérea, eu comecei a apaixonar-me pela musculação. Então, durante 4 anos, eu competi em fisiculturismo. Eu tinha, agora já não, agora já perdi grande dessa massa muscular, mas eu tinha mais 20 quilos do que eu tenho agora, em músculos. Porque eu naquela altura entendia que aquilo era saúde. E o que eu costumo dizer é que desporto é uma coisa, alta performance é outra. Então, desporto é saúde, desporto de alta competição nem sempre é saúde. Então, quando eu comecei a entender isso, e entendi que aquilo que eu estava a fazer não agregava à minha saúde física, eu comecei a pensar 2 vezes. Eu comecei a pensar, se calhar isto não é saúde. Por mais que eu busque saúde e ser um exemplo de saúde, porquê? Porque eu era uma pessoa musculada, uma pessoa bem apresentada, mas será que lá no fundo eu tinha saúde? E isso acontece muitas vezes connosco. Nós podemos aparentar ter saúde, mas no fundo há algo lá que não está certo. Então, o problema muitas vezes não é físico. O problema muitas vezes é mental, como nós falamos aqui há pouco na palestra do Rui, e grande parte das vezes é espiritual. Apesar de nós conhecermos esta realidade, mas eu também creio que nós
não vemos outra realidade, que é a realidade espiritual. Então, quando eu também comecei a entender isso, que havia outra realidade espiritual que nos influenciava, que nos leva a menosprezar aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos, então eu comecei a ter mais atenção a isso. E no final de contas, todos querem saúde, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Muito poucos. A disciplina é algo que eu carrego na minha vida. Como já disse, eu passei 7 anos na Força Aérea e lá as coisas são apertadas. Lá a disciplina, foi lá que eu aprendi verdadeiramente o que era o poder da disciplina. O que é cumprir horários, o ter tempo para tudo, em ser responsável não só por mim, mas pelo outro que está ao meu lado. Então, isso também é disciplina. E mudar dói. Mudar dói muito. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Como eu disse no início, não levem aquilo que eu vou dizer para o coração. Eu estou aqui porque eu quero passar esta mensagem e quero ser vosso amigo. Quero ser alguém que vocês vejam assim, é verdade, ele tem razão. Eu quero e preciso mudar isto. Então, mudar dói. E ninguém ficou gordo ou obeso da noite para o dia. O corpo obedece às nossas intenções. O corpo não obedece às nossas intenções, mas obedece aos nossos hábitos. Então, se nós criamos uma rotina, se nós somos intencionais a criar uma rotina, isso vai criar um hábito em nós. Então, hoje, eu tenho uma rotina muito definida. Eu acordo, eu cuido das minhas filhas, eu vou levar as minhas filhas à escola e logo a seguir eu vou treinar. E muitas vezes é antes. Muitas vezes é antes. A minha esposa está ali e está a alertar-me disso. Muitas vezes eu faço isso primeiro. Eu muitas vezes acordo. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp, de um grupo de amigos, que nós acordamos todos os dias às 5h30 da manhã. Primeiro que tudo, para agradecer a Deus, para orar, para partilharmos a palavra. Nós estamos nesse grupo às 5h30. E isso mudou a minha vida. E tem mudado a minha vida. Porque eu criei o hábito. E acreditem, acordar todos os dias às 5h30 é difícil. É muito difícil. Mas quando nós entendemos que se nós criarmos esse hábito, que aquilo nos vai levar para outro nível, que nos vai levar para outro patamar, então aquele hábito nós percebemos que é algo benéfico, é algo bom para nós. Então eu acordo às 5h30 da manhã, nós oramos, nós partilhamos a palavra, a seguir vou correr, ou vou fazer algum exercício, depois vou levar as minhas filhas, ou vice-versa, ou levo as minhas filhas e depois vou fazer algum exercício físico. Não é? Então, o poder do hábito é algo muito, muito importante. Eu costumo dizer que o corpo não obedece às nossas intenções, mas aos hábitos, sim. O que é que isto quer dizer? Eu, por vezes, tenho muita vontade, e quem não, de ficar na cama, de ficar no quentinho. Mas se eu tiver a disciplina, se eu tiver o hábito de saber que eu tenho um compromisso àquela hora, não com os outros, mas comigo, isso transforma completamente a nossa vida. Então, ainda continuando aqui na chave das verdades que ninguém quer ouvir, eu coloquei aqui algumas frases das verdades que ninguém quer ouvir, mas que são importantes para nós. A fé que não se manifesta no corpo é apenas discurso. Então agora imaginem vocês
se eu estivesse a ter esta palestra aqui, como o Tiago disse, eu estivesse 100 quilos. Eu dizia aqui, vocês têm que ser disciplinados, vocês têm que fazer exercício físico, vocês têm que correr todos os dias. E vocês olhavam para mim e diziam assim, como assim? Como costumam dizer, algo de errado não está certo. Então, as resoluções do início do ano não mudam a vida, mas a ação sim. Quantas vezes nós já demos por nós, no dia 31 de dezembro, a dizer assim, amanhã eu vou começar. Amanhã é que vai ser o dia. Este ano vai ser diferente. E nós passamos a meia-noite, vamos dormir, acordamos no dia 1, no dia 2, no dia 3. Estamos quase no Carnaval. Eu vou esperar que o Carnaval acabe para começar. E continuamos. Estamos muito próximo da Páscoa. Páscoa, o cabrito, o cordeiro, não é? Eu acho que vou deixar a Páscoa, o coelho de chocolate para alguns. Eu acho que vou deixar a Páscoa passar. E sim, sucessivamente. Então, não são as resoluções que nós pedimos ou as que nós dizemos no final do ano, mas sim as ações que nós tomamos. Há um versículo na Bíblia que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas das vezes, nós queremos muito. E há algo dentro de nós que quer muito. Mas a nossa carne, a nossa vontade, muitas vezes o nosso desejo leva-nos a ficar sentados, leva-nos a ficar parados, leva-nos a procrastinar aquilo que nós devemos fazer. E foi falado aqui, eu notei aqui algumas frases que eu ouvi do pastor e do Rui. O homem igual a Jesus. Obviamente que as imagens que nós temos de Jesus são, algumas delas, meramente ilustrativas. Não é? Pelo que sei, o pastor está aqui, pode-me corrigir, que não existe nenhuma imagem específica, não existe uma foto de Jesus. Foi tirado de alguns livros, então aquela imagem que nós temos de Jesus. Mas se nós formos ler a história de Jesus, atentamente, com olhos de ver, ele era um homem que caminhava muito. Ele fazia, e mais uma vez, se eu estiver errado, corrija-me, pastor, ele fazia mais de 40 km por dia. Okay? Então, dentro da atualidade, que não havia fast food, e quando ele tinha que caminhar muito, muitas vezes subir ao monte, como a própria palavra também diz, então ele de certeza que não era uma pessoa acima do peso. Então, se nós queremos ser igual a Jesus, podemos começar por aí também. Podemos começar por aí também. Outra frase que eu tirei das palestras anteriores foi: maior a responsabilidade por sermos homens. Pois é, nós carregamos uma responsabilidade em sermos homens. Porquê? Porque nós fomos feitos para prover, para liderar. Desde o início da história da humanidade, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para cuidar da terra. E quando nós cuidamos da terra, que na altura também não havia ferramentas, é com o nosso corpo. Outras coisas que Deus disse ao homem é que ele tinha que
prover, porque quando ele fez a mulher, foi também para ele proteger a mulher. E não vamos falar do que é que aconteceu depois, que desde esse momento que nós perdemos, desde a queda depois, que nós perdemos essa missão que Deus nos deu de prover e proteger. Mas para isso acontecer, nós temos que ser fortes. O nosso físico tem que ser forte. Então, antes de liderar pessoas, nós temos que liderar o nosso corpo. Então, como vale a mim eu dizer a alguém, faz isto, faz aquilo, e eu até posso ter autoridade sobre isso. Mas se eu não consigo liderar o meu corpo, se eu não consigo me liderar a mim, como é que eu serei capaz de liderar outras pessoas? Não é? Porque se nós não controlamos o nosso corpo, o que é que nós vamos controlar? Se eu amanhã digo que vou levantar às 5h30 e eu não me levanto, que controle é que eu tenho? Não, eu controlo isso, eu controlo. Não é aquela frase, um clichê, não é? Que, como é que é? Eu estou aqui a tentar lembrar da frase. Nós não controlamos aquilo que nos acontece, mas nós controlamos como reagimos àquilo que nos acontece. Era isso que eu queria me lembrar. Então, se eu digo para mim próprio, amanhã eu vou me levantar às 5h30 para orar, às 5h30 para ir fazer exercício físico, e eu não me levanto, como é que isso pode ser um exemplo de liderança? Se foi uma coisa que eu disse a mim próprio e eu não cumpri. E uma coisa que eu carrego também comigo, e eu costumo falar muitas vezes disso, é que o exemplo influencia. Da mesma forma, se eu disser às minhas filhas que faço uma coisa, mas depois não faço, que exemplo é que eu estou a dar? Eu trouxe uma história que provavelmente toda a gente conhece em relação a essa questão da saúde física, e que é um exemplo para nós, e que é um exemplo que influencia, e de como um movimento de alguém que realmente é exemplo para nós, ou que poderá ser exemplo para nós, e pode influenciar uma geração inteira e pode influenciar um mundo inteiro. Não sei se vocês se lembram, houve uma vez o Cristiano Ronaldo. Toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo. Ele é exemplo de disciplina, ele é exemplo de saúde, ele é o exemplo de perseverança, ele é exemplo para muita, muita, muita coisa. E por isso ele tem uma influência muito grande nesse meio. Não só por ser um grande jogador, mas naquilo que ele carrega e que ele vive todos os dias. E para simplificar esta questão do exemplo influencia, e que o exemplo muitas vezes tem poder. Não sei se vocês se lembram, houve uma vez, numa conferência de imprensa, ele sentou-se e tinha uma garrafa de Coca-Cola na frente dele. E o que é que ele fez? Em tom de brincadeira, um gesto muito simples, de 5 segundos, ele fez assim. Sabe o que é que aconteceu? Alguém sabe? A Coca-Cola perdeu bilhões de dólares. Porque aquela pessoa que carrega um exemplo, que tem uma influência sobre a saúde, fez aquele gesto de dizer: Coca-Cola, para mim? Não. Vejam aquilo que aconteceu depois. Então, o exemplo que nós carregamos, aquilo que nós fazemos diariamente, pode não estar a ser importante para nós, mas muitas vezes nós estamos a ser observados por outras pessoas. E que essas pessoas podem se espelhar em nós. Então que nós, quando nós dizemos, eu vou fazer isto, façam, porque alguém pode estar-se a espelhar em vocês.
Se eu digo que amanhã vou acordar às 5h30 para fazer exercício, para orar, façam. Porque alguém pode estar a espelhar em vocês. Quem é que daqui é pai? Vocês já são um exemplo. Vocês já são um exemplo. O corpo é o primeiro território de domínio. Deus criou a terra, os animais e criou o homem com um corpo capaz de governar, capaz de liderar, capaz de prover, capaz de proteger. Então, eu carrego o Evangelho. Mas se o meu corpo não estiver bem, até onde vai o Evangelho? Se eu ficar acamado por alguma doença, obviamente que doenças acontecem e às vezes são inevitáveis, nós não controlamos tudo, mas vamos focar naquilo que nós controlamos. Se eu não consigo sair da cama porque eu sou indisciplinado e não cuidei do meu corpo o suficiente para eu não conseguir me levantar, para eu não conseguir pegar nas minhas filhas ao colo, para eu não as conseguir proteger de alguma coisa. Então, eu estou a ser, primeiro que tudo, desobediente. Desobediente com aquilo que Deus primeiramente me deu, que foi um corpo. A primeira coisa que Deus nos deu foi um corpo. Não é? Nós até uma certa idade nós não temos o controle de decidir aquilo que é bom para nós ou não, mas temos alguém responsável que é. Então, com o mesmo papel, nós somos exemplo e ao mesmo tempo nós somos cuidadores desse exemplo que nós carregamos. Há uma frase que eu gosto bastante que é: eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. E aí vem de uma frase que também foi dita aqui, que somos homens quando assumimos a responsabilidade de cuidar de nós. O Rui falou sobre isso, quando ele falou da frase do Jim Rohn, para nós investirmos primeiramente em nós, para depois no resto. Porque se eu não consigo cuidar de mim, como é que eu vou cuidar das outras pessoas? Se eu falho comigo, se eu não me alimento bem, se eu não trabalho no meu corpo, se eu não exercito o meu corpo, como é que eu sou capaz de... se eu tiver que correr com os meus filhos? Sabem que há uns tempos atrás nós tivemos aquele... Já tivemos alguns, mas tivemos aquele terremoto durante a madrugada, que as coisas tremeram e isso assim. E depois do terremoto, eu tive um... Veio-me algo à minha cabeça. Nós, graças a Deus, no nosso país não existe assim grandes catástrofes que nós precisamos de sair de casa, correr ou que precisamos nos salvar, digamos assim. Mas e se? Eu fiquei a pensar, e se eu não cuidasse do meu corpo o suficiente, e se eu tivesse que sair de casa a correr à meio da madrugada? Eu não disse ainda, mas eu já falei dos meus filhos, eu tenho uma filha com 5 anos e uma com 1 ano e 10 meses. Se eu tivesse que sair com as minhas filhas, com a minha esposa, para as salvar de algo que estava a acontecer dentro de casa, uma inundação, um terremoto, será que eu era capaz disso? Será que eu era capaz de subir 2, 3 vãos de escada com uma criança de 18 quilos e a outra de 10 quilos, ou seja, 28 quilos às minhas costas e correr 2 vãos de escada, 3 vãos de escada, correr 100 metros, correr 200 metros? Será? Então, vamos deixar
E isto acontece não só para quem tem filhos, isto acontece para qualquer pessoa. Porque em qualquer momento, na rua, alguém pode precisar de nós. E nós, como homens, foi-nos dada essa responsabilidade de cuidar, de proteger, de prover. Então vamos deixar de ser egoístas e olharmos só para o nosso próprio umbigo e pensar que eu estou com 100 quilos, mas eu estou bem, eu sinto-me bem. Sou eu que tenho que gostar. Meus amigos, peço desculpa, mas isso é egoísmo. É um egoísmo muito duro. E não é só pela questão da estética. É pela questão também da performance. É daquilo que o nosso corpo é capaz de fazer e nós estamos a estragar, a deteriorar aquilo que é nosso. Como eu falei no início, que é o templo do Espírito Santo. O corpo revela o que a mente acredita. Disciplina ou desculpas? Quantas desculpas nós damos a nós próprios? Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Isso dói muito. Eu fico cansado. Se realmente a vossa vida depende do vosso corpo, quanto de valor vocês davam para a vossa vida? Uma frase que foi dita também numa palestra anterior, peço desculpa. Nós damos a vida por quem amamos, mas não vivemos por quem amamos. Quantas vezes nós já ouvimos pais e outras pessoas a dizer: eu dou a vida por ti. Eu dou a vida por ti. Se você tiver que pôr à frente de alguma coisa, de algo, eu dou a vida por ti. E no dia a dia? Nós vivemos isso? Nós cuidamos do nosso corpo? Se eu fumar todos os dias, eu disse assim, não, eu amo as minhas filhas, eu dou a vida por elas, mas eu fumo todos os dias. Estou cada vez mais próximo da morte. Posso morrer com 30, posso morrer com 40. Como é que essa pessoa vai ficar? Como é que a minha filha vai ficar se eu morrer por negligência? Porque acidentes acontecem. Então será que nós realmente amamos as pessoas? Ao ponto de não cuidar da pessoa que elas amam? Digam assim, depois do almoço é complicado. Repitam comigo. Quem governa o corpo, governa o destino. Se eu tiver um corpo, o corpo é o meu veículo para eu fazer aquilo que fui destinado a fazer. Levar o Evangelho, ser um empresário de sucesso. Não quer dizer que eu, estando doente, não possa ser um empresário de sucesso. Mas, quantos daqueles que não estão aqui hoje porque estão doentes? Doentes fisicamente, doentes emocionalmente. E nós continuamos a adiar esse cuidado. Entramos no terceiro ponto que eu trago aqui, que é a disciplina. Já falámos um pouco sobre isso.
Eu trago aqui uma frase. Motivação é emoção, disciplina é decisão. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso chegar aqui e dizer assim: vocês são capazes, vocês conseguem, vocês têm 2 pernas, 2 braços, nós podemos tudo. E vocês em algum momento podem se sentir motivados a, assim, não, eu saí da palestra do Ruben com vontade de fazer um Ironman. Já vi que não. Mas quantos de vocês tomam a decisão no dia a seguir, quando saem de uma palestra, quando saem de um momento, quando veem um vídeo no YouTube que vos deixam muito motivados, mas do quanto é essa motivação para vocês tomarem a decisão de serem disciplinados? Motivação é só uma emoção temporária. Agora, a decisão de sermos disciplinados. Quando os meus amigos me disseram assim: vamos orar todos os dias às 5:30 da manhã. Inicialmente disse assim: bora lá. No primeiro dia disse assim: eis, o que é que eu fui fazer? 5:30 da manhã todos os dias. Então o que é que eu tive que fazer? Eu tive que tomar a decisão de ser disciplinado todos os dias. Porque, meus amigos, houve dias que eu cheguei à porta da sala, isto é verdade, eu comento com eles, houve dias que eu cheguei à porta da sala, o meu despertador tocou, e daquele lado tinha o computador, e deste lado tinha o sofá. Eu disse assim, vou mandar uma mensagem para eles a dizer que, pessoal, estou muito cansado, eu hoje não vou para a live. Eu hoje não vou fazer isso.